O Estatuto do Idoso completou 10 anos neste mês de outubro, mas até hoje vários direitos ainda não saíram do papel. O que falta para sua efetiva aplicação? O idoso ainda é tratado como um estorvo pela família e pela sociedade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Michel Cury Silva, que é coordenador do Centro de Apoio Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 16 anos e já passou por 4 comarcas: Ouro Branco, Vespasiano, Contagem, Belo Horizonte, onde está há 2 anos. Doutor Michel, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Nós teremos ainda no nosso programa os quadros Pensamento Universitário, em que o senhor responderá as perguntas dos estudantes hoje da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, que me ajudarão a entrevistá-lo. E o terceiro bloco, teremos o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Michel, nós então estamos nessa fase de balanço de 10 anos aí. O Estatuto do Idoso é considerado assim um marco, né, importante na garantia dos direitos dos cidadãos acima de 60 anos. Exato. Que balanço podemos fazer desse Estatuto depois de 10 anos? 10 anos, né? Em 1º de outubro, completaram-se esses 10 anos. O Estatuto ainda é uma criança, né? E ele, para sua efetivação, como para a efetivação de qualquer direito efetivamente positivado, a gente precisa de comunicação, de divulgação, de falar o que é esse Estatuto de Idoso, qual a sua finalidade, a que ele veio, não é mesmo? Porque a questão do idoso é parecida com a questão da criança e do adolescente. A criança a criança e o adolescente, eles constituem o futuro da nação, né? Daí o motivo pelo qual a Constituição Federal fala que se deve dar prioridade absoluta ao atendimento à criança e ao adolescente. O Estatuto do Idoso também fala em prioridade absoluta. Então, o senhor acha que falta, então, no caso, informação para trazer a educação, a compreensão desse reconhecimento? Exatamente. Eu acho que esse programa agora está contribuindo para isso, né? Quer dizer, além disso, políticas públicas, fiscalização, eu acho também que é importante, porque a gente sabe que a aplicação disso requer, às vezes, impõe custo e despesa para empresas, por exemplo. Exatamente. Né? A atividade política ela é muito importante, mesmo porque para a efetivação da lei, é necessário que se façam gastos. E esses gastos eles têm que estar previstos, né, na lei orçamentária. Então, nós temos que ter nossos legisladores voltados também para essa preocupação, para que se inclua, por exemplo, né, no orçamento do ano seguinte, porque a lei orçamentária era feita no ano anterior, né, estes custos que irão efetivar o que está no papel. Porque o que a gente precisa fazer é exatamente isso, tirar do papel. E virar realidade. Só para a gente pontuar aqui para os nossos telespectadores, o idoso é estabelecido a partir dos 60 anos, que é a compreensão da terceira idade, o início da terceira idade, de acordo com a legislação. Quais foram as novidades trazidas pelo Estatuto para a gente pontuar aqui? Quais são esses direitos novos? Olha, primeiro se definiu, né, o Estatuto veio para regulamentar um dispositivo constitucional, né? E ele trouxe, dentre as matérias que eu entendo como principais, a proteção, né, jurídica no âmbito do judiciário, ou seja, tramitação de feitos em que os idosos são parte, eles têm prioridade de tramitação, eles têm que tramitar de uma maneira mais rápida, tem que haver uma maior celeridade. O Estatuto veio modificar, veio instituir, né, uma série de delitos, de fatos que passaram a ser considerados fatos típicos, ou seja, crime, para determinadas condutas que, lamentavelmente, a gente assistia e tinha que enquadrar dentro de uma legislação antiquada, e essa lei alterou, inclusive, dispositivos do Código Penal, tornando mais severas as penas para crimes que já estavam previstos antes,
e que se hoje que eu digo, a partir da vigência do Estatuto, passaram a ter penas agravadas, né? Passaram nesta redação de algum dispositivo, constar que se aquele determinado crime fosse praticado contra um idoso, a pena seria aumentada. Esse crime, o senhor se refere desde abandono, desde a omissão, negligência, até agressão. Até agressão, exatamente. Inclusive lesão lesão corporal. Porque há uma crítica generalizada da questão da hierarquização desse tratamento de idoso. Primeiro a família, depois a sociedade, por último o Estado. Sim. Isso não se trata de uma transferência de responsabilidades, essa hierarquização? Na realidade, a gente tem que interpretar isso de uma maneira diferente do que vinha sendo interpretado. Porque isso não é uma hierarquia. Ou seja, não se trata de a família é a primeira responsável. A família não dando conta, aí vem a sociedade não dando conta, aí vem o Estado. Não é isso. Não é a família ou a sociedade ou o Estado. É a família, a sociedade e o Estado. Um tratamento integral. Exatamente. E é importante que essas políticas públicas, tanto da sociedade como do Estado, reforcem esses laços familiares, né? Exatamente, porque os laços familiares, eles são o que naturalmente irão garantir essa proteção do idoso. Não adianta também a gente brigar por uma proteção artificial, porque ela vai, de alguma maneira, vai ser burlada. Então, é fazer com que a fraternidade, o sentimento de solidariedade seja mesmo incutido nas pessoas, até por uma questão cultural. Muito bem. Então, a mudança tem que ser de cultura. Então, Michel, o senhor falou há pouco a respeito das crianças e adolescentes. Apesar do aumento do número de idosos no país, crescendo até mais do que de crianças e adolescentes, as políticas públicas dão mais ênfase às crianças e adolescentes do que aos idosos. Mas sobre isso eu gostaria que o senhor comentasse no próximo bloco. A gente volta em instantes.